Oi, mundo! Cafezinho aí? Ó, saindo fumacinha. Seguinte, mundão, nos últimos dois vídeos a gente falou pra caramba de strings. E adivinha só, nesse vídeo a gente vai falar de strings de novo. Ah, não, cara. Esse conteúdo aqui estava preparado para acontecer em algumas aulas mais para frente, mas eu resolvi aproveitar os dois últimos vídeos, o vácuo deles, e juntar isso aqui e ficar com um blocão aí de 3 vídeos só falando sobre strings. Eu acho que vai fazer mais sentido, já está fresco na memória de todo mundo, então vai ser produtivo trazer esse assunto para cá agora. Mas ainda que você já esteja um pouco de saco cheio de falar de strings, você precisa prestar muita atenção nesse vídeo e no conteúdo que ele vai te entregar. Esse vídeo vai ampliar muito o seu leque de possibilidades, vai te entregar um canivete suíço nas mãos. Tenho certeza que ao final dele você vai ver que a força do Python realmente está com você quando manipulando strings. E de lambuja você ainda vai ver várias outras funções e métodos do Python. Vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Esse é um assunto que a gente ainda não explorou formalmente. Nós não definimos na formalidade o que é uma função ou o que é um método. A gente vai ver que tem uma pequena diferença entre as duas coisas também que vale a pena ser observada. Mas nós ainda não explicamos isso no detalhe. Então, se você não entender muito bem essa parte, tudo bem, não é o assunto desse vídeo e vai ter conteúdo só sobre isso aqui. Seja paciente, aguarde, a gente vai chegar lá. Mas, de qualquer forma, vai ser possível a gente dar uma pincelada nesse assunto, ainda que superficialmente, e isso vai começar a abrir sua cabeça para essa ideia. Então é o seguinte, corre lá, faz o café mais esperto, mais gostoso, mais pythônico que você tiver aí à sua disposição e bora comigo para o vídeo de hoje, que hoje vai ser pauleira, hein? Produção, roda a vinheta que hoje tem. Beleza, vamos cair para dentro do nosso vídeo aqui. Eu até já escrevi aqui algumas definições, porque aí fica mais fácil para você depois, quando baixar o arquivo lá da nossa página do GitHub, vale a pena lembrar. O link está aqui embaixo na descrição, e lá tem um passo a passo de como você pode obter todos os códigos que a gente desenvolve aqui em cada um dos vídeos, beleza? Vale a pena então a gente começar fazendo essa definição do que são funções e do que são métodos. Antes, porém, é muito interessante fazer uma observação a respeito do que é objeto. Tem um detalhe que eu não comentei quando nós estávamos discutindo variáveis e tipos de dados, que é o seguinte: o Python é o que a gente chama de uma linguagem orientada a objetos. Existe dentro da programação, dentro do desenvolvimento de software, alguns paradigmas diferentes sobre como softwares são desenvolvidos. O paradigma vigente já há muitos anos, é o que praticamente predomina o mercado, é o da programação orientada a objetos. Não é o único, não é que tudo no mundo é desenvolvido com esse paradigma em mente, mas ele é o predominante. E o Python é uma linguagem que adere a esse paradigma. Sem fazer um aprofundamento muito grande nesse assunto, porque isso aí é um mar, um oceano de informação muito grande que não daria para cobrir aqui nessa série de vídeos, o que nós podemos dizer e simplificar bastante o entendimento é o seguinte: sempre que você está lidando com um dado, com uma variável, com algo que você armazena dentro de uma variável, por exemplo, o que você está fazendo na prática é criar um objeto, porque tudo dentro do Python vai ser um objeto. Então, por exemplo, quando você cria uma variável e armazena nela um texto, você criou um objeto do tipo string. Quando você armazena um valor booleano, um true ou false, você criou um objeto do tipo boolean. Então, é quase como se a gente estivesse associando tipos a objetos. Na prática, é isso. Todo objeto em Python tem a ele um tipo associado, que é o que define aquele objeto. Eu sei que talvez só com essa explicação as coisas podem não ter ficado tão claras assim, mas eu acredito que enquanto a gente for aqui passando pelo vídeo, eu vou fazer alguns comentários e talvez isso vai ficar um pouco mais claro, beleza? Mas por que essa definição, pelo menos incompleta, bem simples de objeto é importante? Porque existe uma diferença entre funções e métodos, e isso tem tudo a ver com objetos. Dando um passo para trás, a gente pode definir que funções e métodos são coisas extremamente parecidas. Basicamente, é uma forma que você tem de encapsular um pedacinho de lógica, como, por exemplo, imprima o nome do usuário, ou, por exemplo, some um número com outro, ou, por exemplo, verifique se um número é maior ou menor do que outro. Isso são lógicas, certo? E você consegue encapsular essas lógicas, e lógicas muito mais complexas que essas também, dentro de funções ou de métodos, tanto dentro de uma coisa quanto dentro de outra. E você vai ver que definir funções ou definir métodos faz-se da mesma forma, exatamente da mesma forma dentro de Python. O que diferencia, então, uma coisa da outra?
Basicamente, a diferença é que um método, ele sempre está associado a um objeto. É quase como se um método definisse um comportamento de um objeto. Então, para você chamar um método, você precisa estar associado a isso um objeto. Na verdade, é o objeto que está chamando o método, certo? Enquanto que uma função é algo que você pode chamar avulso. Ela não precisa de estar associado a nenhum objeto. E a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Então, calma que você vai entender esse conceito daqui a pouco. Bora lá. Então, eu já começo aqui definindo 3 variáveis. Uma first name, que está armazenando o texto, a string Bruce. Então, ela passa a ser um objeto. Essa variável está agora fazendo referência a um objeto do tipo string. A gente tem aqui a variável last name, que está armazenando o valor Wayne. Quando eu digo armazenando o valor, então eu quero dizer que ela está fazendo referência a um objeto do tipo string, cujo valor é Wayne. E a gente tem uma full name, que também vai ser um objeto string, mas repare que aqui eu já estou usando as f-strings que nós vimos no vídeo anterior. Então aqui eu estou fazendo a concatenação do valor que está armazenado, do objeto string que está armazenado em first name, com um espaço com o objeto que está armazenado em last name, certo? Como a gente viu na aula anterior, essa é a lógica aqui dentro da f-string. Presta atenção nisso e já viu como que as coisas começam a se conectar entre um assunto e outro, entre um vídeo e outro. Então, depois de imprimir essas 3 variáveis na tela, o que na verdade eu quero mostrar para você aqui como o primeiro utilitário para se manipular strings é a função len. Len é uma sumarização aí de length, que significa tamanho. Ou seja, len é uma função que retorna o tamanho de um iterable passado para ela como parâmetro, ok? E veja que eu estou usando o nome função para me referir a ele. Porque, repare que quando eu chamo a len, deixa eu até tirar esse print daqui para ficar bem claro, quando eu chamo len e passo para ele alguma coisa que tem que ser um iterable, senão um erro vai acontecer, eu não estou fazendo isso a partir de um objeto, certo? Não tem nada aqui antes de len. Eu posso chamar len direto. Eu não tenho que usar um objeto.len, alguma coisa. Eu já posso chamar a len de uma vez passando para dentro dela o parâmetro que eu quero saber qual é o tamanho dele, quantos caracteres, no caso de uma string, é isso que ela vai retornar, quantos caracteres tem dentro daquela string, certo? Isso caracteriza uma função. Por quê? Eu não preciso de fazer string.len. Eu posso simplesmente fazer len e passar a string dentro dela. Ok? Então, a gente vê aqui que len é, portanto, uma função. É claro que se eu deixar só a len aqui e executar no programa, a única coisa que eu vou ver é o programa printando o que eu mandei ele printar aqui. Ele executou essa linha, ele chegou nessa linha e executou ela. Mas se eu não mandar ele printar para mim, eu não vou ver o que len retornou, certo? Então, vamos executar novamente e você vai ver que agora sim o programa printa para a gente 11, porque 11 é o valor que é retornado pela execução da função len quando eu passo como parâmetro o full name. E o full name é Bruce Wayne, certo? Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, espaço 6, o espaço conta como um caractere, 7, 8, 9, 10, 11. É exatamente isso que a função len fez. Ela calculou qual o tamanho do iterable que é passado para ela. Beleza? Acho que ficou claro, não tem muito o que se dizer a respeito da função len, É bem fácil de entender qual é o objetivo dela. Então, bola para frente sem perder muito tempo. O próximo utilitário aqui que a gente vai ver é o método, veja bem o nome, método capitalize. Vamos ver como que ele funciona. Descomentando essas linhas aqui, vou deixar essa aqui ainda comentada porque eu tenho uma observação para fazer logo depois. Então a gente vai ver agora que o método capitalize, ele funciona colocando o primeiro caractere dentro de uma string que é passada para ele em maiúsculo. Veja que agora a gente não está mais falando de iterable, a gente está falando de string mesmo. Claro, a string é um iterable, mas o método capitalize é um método que pertence ao objeto string. Portanto, eu tenho que usar o objeto em questão, no caso aqui eu estou novamente usando o full name, e lembra que full name é uma string, é um objeto do tipo string, então depois do objeto eu boto um ponto e aí eu chamo o meu método. Repare que o método capitalize, ele não recebe nenhum parâmetro aqui dentro dos parênteses, certo? Pelo menos não dessa forma que eu estou chamando aqui. Então, é objeto, ponto, ele sem parâmetro nenhum e ele vai executar alguma coisa. O que é isso que ele executa? Na prática, a lógica dele é retornar uma cópia daquele objeto sobre o qual eu chamei o método, colocando a primeira letra daquela string, daquele objeto string, em maiúsculo.
repare que ele retorna uma cópia, ele não altera o objeto em si, e a gente vai ver isso aqui agora. Deixa eu só comentar aqui em cima para a gente não printar isso aqui novamente, e vamos executar o código. Então, novamente, o nosso nome é Bruce, o sobrenome é Wayne, o nome completo é Bruce Wayne, o nome completo, quando eu chamo sobre ele o método capitalize, o que ele faz? Ele retorna uma cópia daquele full name, só que agora com a primeira letra em maiúsculo. Como a primeira letra é B, ele retorna aqui Bruce em maiúsculo, e o resto continua exatamente como estava antes. Você vê que ele não tocou aqui nesse Wayne. Além disso, eu também criei aqui esse segundo print statement, que é justamente para te mostrar que o que o método capitalize fez foi retornar uma cópia do full name com a primeira letra em maiúsculo, mas ele não alterou o objeto full name em si, ok? Então ele cria uma cópia e dentro dessa cópia ele mexe ali na primeira letra e coloca ela em maiúsculo. Mas o objeto em si, o full name, ainda é minúsculo. Então você vê aqui que o objeto string em si não é alterado pelo método capitalize. E aqui eu imprimo esse objeto. Repare novamente que eu estou agora fazendo função print usando fstrings. Daqui para frente você só vai me ver usando fstrings. Eu não vou mais usar aquele método antigo de escrevo primeiro uma string, aí coloco uma vírgula e coloco o segundo parâmetro, que também funciona, mas eu acho mais prático fazer desse jeito que você está vendo aqui. Esse é o jeito que eu vejo a imensa maioria dos programadores Python usar também no seu dia a dia, e eu aconselho você se acostumar com essa maneira também de juntar e construir strings quando você estiver tentando imprimir alguma coisa para o seu usuário. Um último detalhe que vale a pena falar sobre o método capitalize é o seguinte, vou descomentar essa linha aqui embaixo. Repare que agora o objeto string que eu vou usar para chamar o método capitalize é esse aqui, abre aspas, 1 espaço ABC. Ah, mas você não colocou isso dentro de uma variável para usar, então, o capitalize naquela variável. Não é assim que funciona. A variável nada mais é do que uma referência a um objeto. Isso foi, acho que, se não me engano, a nossa primeira aula aqui dentro dessa série de vídeos. Não é necessário colocar dentro de uma variável e aí, então, usar a variável com um ponto logo depois dela chamando um método. Não é necessário fazer isso. Você pode usar o objeto diretamente, que é o que uma variável armazenaria, e aí o ponto e o método que você deseja chamar, ok? Então, eu poderia ou não ter colocado isso dentro de uma variável. Para esse exemplo aqui em questão, eu preferi não colocar. Então, o objeto string que eu estou usando aqui é o 1 espaço ABC. E vou chamar o capitalize em cima disso aqui e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Pode ignorar essas linhas aqui para cima, não precisava de ser imprimido aqui agora, só estou querendo olhar para essa aqui. Por que não acontece nada aqui? Ora, porque o primeiro caractere dessa string é o 1. 1 não é uma letra. O capitalize ele vai identificar o que é letra ou não para fazer a atuação dele, que é tornar a primeira letra maiúscula. Ou melhor, tornar o primeiro caractere, se ele for uma letra, maiúsculo. Como o 1 não é uma letra, não tem como eu maiusculizar o 1, certo? Então não faz sentido nenhum, ele simplesmente não faz nada nesse sentido. Ele não lança nenhum erro, mas ele também não faz nada. Sem perder tempo, bora para o próximo. O próximo método que a gente vai olhar, deixa eu me arrastar um pouquinho para baixo aqui, é o método title. Ele faz justamente aquilo que o capitalize não faz por nós. Lembra que o capitalize só mexe na primeira letra, no primeiro caractere, se ele for uma letra, correto? O title, ele vai procurar a primeira letra de todas as palavras e ele vai tentar capitalizar para a gente, vai tentar colocar em maiúsculo aquela letra para a gente, certo? Então, nós vamos aqui chamar o método title sobre o full name novamente. Vamos ver qual é o resultado. Ah, agora sim, agora a gente tem tanto Bruce quanto Wayne com letras maiúsculas. No entanto, o método title ele é meio agressivo. Por exemplo, o que acontece quando a gente faz a mesma coisa usando um objeto do tipo string, chamando o método title sobre ele, mas repare que aqui esse objeto é bem loucão. Ele tem número, aí ele tem espaço, ele tem letras, aí depois ele tem uma outra sequência de caracteres que começa com um número, novamente uma outra sequência de caracteres que começa com um símbolo, não é nem um número, e aí você tem um hashtag, enfim, é uma coisa totalmente diferente do que seria assim, um texto normal. Vamos ver o que acontece quando o title é chamado por esse objeto string. Você vê que ele realmente vai em cada um das primeiras letras, a próxima primeira letra que ele encontra, que não pertence ao mesmo conjunto sequencial de letras, que não está separado por um espaço, ele sempre bota em maiúsculo. Comentando o title, indo para a próxima, e descomentando apenas essa linha aqui por enquanto, para a gente falar do método upper. O método upper, ele vai colocar
tudo em maiúsculo. Ele vai procurar todas as letras que fazem parte de um objeto string e vai colocar todas elas em maiúsculo. Então, por exemplo, se a gente executar esse método a partir do full name aqui, qual que é o resultado? Bruce Wayne, tudo em maiúsculo. E se tiver já alguma letra maiúscula, ou todas as letras maiúsculas, de repente, no objeto string que eu estou usando para chamar o método upper, o que será que acontece? Vamos ver aqui com esse caverna dev, onde o D é maiúsculo. Deixa eu executar mais uma vez. Você vê aqui embaixo o caverna dev aparecendo também tudo em maiúsculo, ou seja, não é um problema para o método upper, ele não vai te gerar um erro se ele encontrar já alguma letra maiúscula ou todas as letras maiúsculas dentro do objeto string. A missão dele é, depois que ele acaba de executar, o que ele retorna é uma cópia daquele objeto string, garantindo que todas as letras que ele encontrar dentro daquele objeto estarão em maiúsculo. Se elas já estavam em maiúsculo ou não, não é responsabilidade dele, mas ele vai te entregar uma cópia com todas elas maiúsculas. Belezinha? Também não tem muito o que se falar sobre isso, né? E assim como a gente tem o método upper, a gente também tem o método lower, que faz exatamente o contrário. Aqui eu resolvi fazer em 2 passos. Eu crio primeiro a variável str maiúscula, que armazena, né, que faz referência ao objeto string, caverna dev, escrito todo em letra maiúscula. E aí, sobre esse objeto, a partir desse objeto, eu vou chamar o método lower. E vamos ver o que vai acontecer? Caverna dev minúsculo. Eu acho que eu já posso até parar, por enquanto, de imprimir esse cara aqui para não ficar confundindo, né? Pronto, comentei. Deixa eu executar mais uma vez, para a gente ver aqui, então, que o que o nosso programa está fazendo por nós aqui agora é apenas essas linhas 81 e 82. O método lower vai percorrer o nosso objeto string e vai identificar se tem alguma letra que não está minúscula. Se ela não está minúscula, ele joga para minúsculo e ele retorna uma cópia. Novamente, todos esses métodos que eu falei aqui até agora, eles não alteram o objeto que os chamou. Eles sempre estão retornando uma cópia. E essa cópia vai conter ali como resultado o resultado da lógica que aquele método invoca, ok? Mas o objeto em si original, ele é preservado, ele não está sendo alterado por nenhum desses métodos que a gente viu aqui até agora. E vamos falar agora do método replace. O método replace, ele faz uma substituição. Como o nome indica, né? Replace em inglês significa substituir, trocar. E esse método, dos que nós vimos aqui até agora, ele é o primeiro que aceita parâmetros. Na verdade, ele vai aceitar 2 parâmetros. O primeiro é a string, ou melhor, a substring dentro do seu objeto string, que está chamando o método, a substring que deve ser substituída por alguma coisa. E substituída por quê? Substituída pelo segundo parâmetro. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, pego o objeto string full name e percorro esse objeto procurando a palavra, né, ou a sequência de caracteres Wayne. Se eu achar, eu substituo o Wayne por Dickinson. E aí a gente vê que o resultado é Bruce Dickinson. Pronto, transformamos o Batman no vocalista do Iron Maiden. Já pensou um Batman metaleiro? É só isso que esse método faz, é muito útil, isso é algo que eu já precisei de usar várias vezes e com certeza você também vai usar no seu dia a dia, porque ele oferece essa facilidade, né? Se você tem que garantir que determinado conjunto de strings, uma determinada palavra, uma determinada sequência de strings seja substituído por outro, nada mais fácil do que o método replace para você. No entanto, o método replace, ele não aceita apenas 2 parâmetros, a string que você quer substituir e a string que você quer que seja colocada no lugar daquela. Ele pode aceitar ainda mais um parâmetro, e esse mais um parâmetro é opcional. Como você pode ver aqui na linha 94, eu não fiz uso desse terceiro parâmetro. Já nessa linha 96 aqui, eu estou fazendo. Vamos ver o que acontece dentro dessa string aqui bizarra, que eu estou usando, né, ABC, DF, ABC, GHI, blá, blá, blá. Eu estou passando como primeiro parâmetro ABC, isso continua significando o que já significava antes, ou seja, eu quero que o método replace procure dentro do meu objeto string a sequência ou as sequências de letras, né, de caracteres ABC. E sempre que ele encontrar essa sequência, eu quero que ele substitua por www. É isso que esses 2 parâmetros significam aqui e eles já significavam anteriormente. Nada mudou até aqui. No entanto, se eu passo esse terceiro parâmetro, eu estou dizendo que eu quero que se aconteça apenas esse número de vezes. Ok? Então, antes de executar com esse parâmetro 1 aqui, vamos executar sem nada, que vai ser exatamente a mesma coisa que foi feita anteriormente aqui. Mas antes a gente só tinha o Wayne aparecendo uma vez dentro do nosso objeto full name. Agora a gente tem ABC aparecendo aqui, aqui, aqui
e aqui também. Então apareceu 4 vezes. Vamos ver se a gente executar aqui o que vai acontecer. Você vê que www entrou no lugar de ABC todas as vezes que ABC apareceu. Porém, se eu passo 1, o que vai acontecer? www é substituído, ou melhor, ABC é substituído por www apenas uma vez. Então, esse terceiro parâmetro diz para o método replace quantas vezes ele tem que fazer essa substituição. Então, se o conjunto de caracteres existe dentro da minha string 4 vezes, mas eu passo apenas 1, ele só vai fazer a substituição uma vez, para a primeira ocorrência de ABC. Se eu passo 2, ele vai fazer 2 vezes, né? Assim sucessivamente. Beleza? Também facinho de entender. Então, só para reforçar, esse terceiro parâmetro ele tem que ser do tipo inteiro. Se você passar alguma coisa aqui, tipo 3.4, um número ponto flutuante, o que vai acontecer? Erro, certo? O Python ainda te diz aqui, ó, type error. Ele esperava um integer, né? Um argumento do tipo inteiro era esperado, mas eu recebi um float. Isso não faz sentido para mim, porque eu não trabalho com float aqui nessa terceira opção. Tem que ser um inteiro, certo? E, obviamente, esse inteiro, em vez de ser o literal, já o objeto passado de uma vez, você poderia passar aqui número substituições 3, certo? E aí você pode passar, então, uma variável, desde que ela seja do tipo inteiro, você pode passar aqui uma variável, então, para o método, alright? E aí, tudo funciona normalmente. ABC é substituído aqui, ABC é substituído aqui, é substituído aqui, mas não aqui, porque essa já seria a quarta ocorrência, e o number subs aqui armazena o valor 3, né? Faz uma referência ao objeto inteiro 3. Aqui a gente vai ver 3 métodos de uma vezada só. São os métodos de stripping. Strip, em inglês, significa retirar, como você pode imaginar devido a outros conhecimentos que eu tenho certeza que você tem. Porém, existem 3 variações ou 3 métodos que fazem stripping em strings para a gente. Um é o lstrip, o outro é o rstrip e o outro é o strip. Todos eles trabalham com a mesma ideia, que é remover espaços em branco do seu objeto string. O lstrip, no entanto, faz isso só do lado esquerdo, ou seja, no início do seu objeto string. Então, se, por exemplo, o seu texto, né, a sua string começa com espaços em branco, seja ele tab, ou seja ele espaço, seja lá o que for, desde que não sejam caracteres que representam algo de verdade, sim apenas espaço, coisa vazia, ele remove do início. O R é right, né, de direita, faz a mesma coisa, só que só no final da string, só à direita do seu objeto string. E o strip faz isso tanto no começo quanto no final. Então, se você tem a necessidade de fazer esse processamento só no começo, você usa o lstrip. Se você tem essa necessidade de fazer o processamento só no final, é o rstrip. E se você tem a necessidade de fazer esse processamento tanto no começo quanto no final do seu objeto string, é o strip. Então, vamos descomentar essas 5 linhas aqui, que é onde está a nossa lógica para ver esses métodos em ação. A gente começa aqui criando uma variável, então, chamada nome canal, e essa variável armazena o objeto, ou faz uma referência ao objeto string, que é espaço canal, espaço caverna dev, tab. Isso aqui é um tab que, se não me engano, para o Python, para esse editor de texto aqui são 4 espaços, certo? Mas é um tab. Eu dei um tab aqui, vou até fazer ao vivo aqui, tab, 4 espaços, certo? E aqui a gente vai ver os 3 métodos atuando. Primeiro a gente vai chamar o lstrip, depois o rstrip, depois o strip. E eu vou comentar essa última linha aqui, porque é uma outra coisa que a gente tem que observar depois. Rodando o programa, a gente vê então que o resultado do lstrip no começo eu não tenho mais nenhum espaço em branco, mas aquele tab que eu dei aqui no final continua existindo. Isso não mudou, perfeito? O segundo, que é o rstrip, ele faz o contrário, ele remove esse tab aqui do final, você vê que ele não existe mais, tá? Estou selecionando aqui, você não consegue mais ver nenhum espaço em branco ao final, mas aquele espaço em branco do começo continua, porque ele só age ao final da minha string. E o strip, ele age tanto no começo quanto no final, então não tenho mais nenhum espaço nem lá e nem cá, certo? E o que é essa última linha aqui, a 119 que eu fiz?
Aqui eu só quero apresentar mais uma variação de comportamento dos métodos strip. Eu estou usando o L-strip como exemplo, porém ele vale para todos os três, ok? Então entenda a ideia aqui do L-strip, depois tente aí de repente, faça alguns exemplos você mesmo e veja se você consegue reproduzir resultados parecidos com o que eu vou demonstrar aqui usando os outros dois métodos. Basicamente, se você não passa nenhum parâmetro para os métodos strip, seja o L, R ou o puro, o que ele faz é o que eu mostrei. Ele vai remover do começo ou do final, ou tanto do começo quanto do final. E o que ele vai remover? Bom, por padrão, se você não passou nada, ele vai remover espaços em branco. Mas talvez o que você queira não é remover espaço em branco. Talvez o que você queira é remover realmente alguma coisa que tem que ser removida. Por exemplo, você recebe um dado que sempre vem nome do usuário e depois o nome do usuário. E você não quer guardar nome do usuário e efetivamente o nome. Você quer só efetivamente o nome. Então, se você sabe que essa variável sempre vem, esse objeto sempre vem para você com o nome do usuário na frente, você sabe que você pode sempre remover essa parte caso ela exista ou não, certo? Então, você passa isso como um parâmetro para o L-strip. É o que eu estou fazendo aqui. Para o L-strip agora, continuo chamando o L-strip sobre o objeto, né? A partir do objeto nome canal, que continua sendo esse cara aqui, porém eu quero que agora ele remova não mais espaço em brancos, eu quero que ele remova espaço em branco, canal, espaço em branco. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai ser printado. Bom, foi printado o caverna dev com o espaço no final, porque afinal de contas eu usei o L-strip, não usei o R-strip e nem o strip, então, portanto, ele não removeu nada lá do final, ele removeu apenas o que estava no começo, certo? Se ele encontra essa sequência de caracteres aqui no começo, ele remove ela completamente. E é exatamente isso que ele fez aqui por mim. Beleza? Essa é a lógica de usar um método strip passando para ele um parâmetro que seja diferente de espaço em branco. E, para a sua alegria, eu propus aqui 2 exercícios para você dar uma praticada aí. Só que esse vídeo está ficando tão grande que eu não vou fazer, eu vou deixar para você mesmo. Preguiça. Lá no GitHub vai ter a solução que eu encontrei, que eu achei mais interessante implementar aqui, mas aqui no vídeo eu não vou fazer porque a gente já está com o tempo bem adiantado e eu não quero partir esse vídeo em 2 como eu fiz da última vez. Então bora para o próximo. E o próximo é o método starts with, que significa começa com. Ele, na verdade, vai retornar um boolean. Ele não retorna mais uma cópia do objeto string modificado de alguma forma, como todos que a gente viu até agora fizeram. E o que ele vai retornar é um true ou um false. Na verdade, a forma como esse método funciona é você, usando o objeto string, sobre o qual você quer fazer a análise que o método vai te proporcionar, você chama o método passando um parâmetro. Esse parâmetro que você passa deve ser também um objeto string. E aí, o método retorna true se o objeto sobre o qual você chamou esse método começa com aquela string ou não. Vamos ver isso aqui que você vai entender. Então aqui eu estou usando novamente o método full name, que é Bruce Wayne, e estou perguntando através do método starts with se ele começa com Bruce, certo? Então o método starts with ele precisa de um parâmetro. Esse parâmetro é, por sua vez, também uma string, ok? E o que você está querendo fazer, né, para o Python aqui é uma pergunta no sentido de este objeto começa com a mesma string que está sendo passada para você como um parâmetro. Então eu faço isso aqui 2 vezes, uma passando o parâmetro como Bruce e outra passando o Wayne. Obviamente a gente espera que isso aqui retorne positivo, ou true, né? E isso aqui retorne false, porque a gente sabe, né, que o nosso full name aqui começa com Bruce e termina com Wayne. Então vamos ver qual é o resultado do método starts with. Então, para a primeira execução da linha 139, obviamente é true, e para a segunda, para a linha 140, é false. E assim como a gente tem o starts with, a gente tem o ends with, que é o oposto. Agora a gente quer saber se o objeto string, para o qual a gente está chamando o método ends with, termina com a string que a gente está passando como parâmetro dentro do parênteses aqui. Okay? Deixa eu comentar essa aqui de cima para não gerar uma confusão e rodar novamente o nosso programa e ver que novamente a gente tem ends with Wayne. True, sim, o nome, a string, né, full name, que é Bruce Wayne, termina com Wayne. E a string full name, que é Bruce Wayne, não termina com Bruce, certo? Então, obviamente, os resultados da linha 151 e 152 também são verdadeiro e falso. E para terminar o nosso vídeo, que já está ficando grande pra caramba, a gente vai falar agora de algo que não é nenhuma função,
e nem um método. A gente vai falar, na verdade, de um operador lógico, que é o operador in, significa em. Ele é um operador que diz para você, né, diz para o Python, se algo está contido dentro de outro algo. Okay? E por que eu não falei desse operador lógico lá quando a gente fez o vídeo de operadores lógicos? Bom, basicamente por dois motivos. Um é que eu esqueci. Sorry. O Alzheimer é hoje um problema. E o segundo é que foi até bom, porque, na verdade, ficaria um pouco confuso falar disso lá sem antes, por exemplo, ter feito aquela consideração que eu já fiz sobre iterables. Porque o operador in, ele funciona principalmente com iterables. Na verdade, ele funciona com qualquer coisa que represente, né, que armazene um conjunto de outras coisas. Uma string, ela armazena um conjunto de strings menores. Cada letrinha, cada caractere que está dentro de uma string grande, né, uma frase, um texto, seja lá de quantos caracteres for, por si só também é uma string individualmente, ok? Então, por isso que a gente pode usar esse operador lógico de in para strings. Você pode perguntar, por exemplo, se a letra A está contida dentro de uma outra variável, né, ou dentro de um outro objeto string que tem muitas outras strings além da A, ok? Então, a gente vai ver isso aqui na prática, que vai ficar bem claro. Olha só o que a gente está fazendo. A gente está criando aqui uma variável result que vai armazenar o resultado da operação lógica Bruce, o objeto string definido como Bruce, in full name. Isso, né, como eu já disse lá no vídeo de operadores lógicos e operações lógicas, isso é uma pergunta que você está fazendo ao Python. Você está perguntando ao Python, dentro desse objeto string, que a gente já sabe que é Bruce Wayne, existe uma substring que se adequa, que dá um match com essa aqui, chamada Bruce? Se sim, ele vai retornar positivo. Se não, ele vai retornar negativo. Futuramente a gente vai ver o in sendo usado em outros contextos, que não são só strings. Como eu disse, ele pode ser usado em qualquer coisa que representa um conjunto de outras coisas menores, mas para strings funciona perfeitamente bem. Então aqui a gente vai imprimir o resultado disso aqui e a gente depois faz de novo uma mesma operação só para deixar bem claro que eu não preciso de guardar isso numa variável primeiro para depois imprimir. Eu vou fazer de novo aqui uma operação perguntando se o caractere underscore está contido neste objeto string caverna underscore dev. Vamos rodar o programa e ver o que vai acontecer? True e true. Claro, né? Se o nosso full name é Bruce Wayne, obviamente isso contém Bruce. E se o nosso objeto string é caverna underscore dev, ela, claro, contém o underscore. Se a gente substituir, por exemplo, esse underscore por traço e comentar aqui em cima e rodar novamente, a gente vê que o resultado é falso, porque traço, né, o caractere traço não existe em nenhum momento dentro dessa string maior aqui. Beleza? Eu vou parar por aqui. Não dá mais para forçar a barra nesse vídeo. Ainda existiam outras funções e existem muitas outras funções e métodos que a gente pode explorar, mas, cara, daria para fazer um vídeo de 10 horas só sobre isso. Por enquanto tá bom, acho que deu para passar uma quantidade de ferramentas poderosa. Você expandiu muito o seu entendimento hoje sobre o que são métodos, o que são funções e quais as facilidades, quais as utilidades que o Python já coloca de mão beijada na sua mão para você fazer processamentos incríveis com strings. A gente vai ter mais vídeos nesse sentido, também falando de números, de outros tipos, mas enfim, tem muita coisa para vir pela frente aí e eu estou muito feliz que você está curtindo os vídeos e está fazendo aqui. Espero que você esteja aprendendo muito. E se você está, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com os amigos, dá aquela fortalecida, porque isso me motiva, isso fala para o YouTube que você continua querendo ver mais vídeos meus. Beleza? É isso. Chega, né? Obrigado e tchau!